Boa noite e bem-vindos. Boa noite, Miguel. Boa noite, Clara. A mais um Torto e Direito. Começou oficialmente a campanha para as eleições legislativas e os temas que dominam este arranque são reveladores. Imigração, habitação, segurança social, também o comportamento ético do Primeiro-Ministro. Que sinais é que nos dá este arranque da campanha sobre os receios e as prioridades, não só dos partidos, como também dos eleitores? Podemos começar pela imigração. A imigração é um daqueles temas que a opinião pública impôs aos partidos. PSD e Partido Socialista, por razões diferentes e em tempos diferentes, nunca quiseram falar sobre a questão da imigração, era como se não houvesse um problema, e foram forçados pela pressão da opinião pública, em que o risco de perderem eleitorado substancialmente passou a ser enorme, ao ponto de o PSD agora fazer isso uma espécie de ponto central da sua ação governativa e, portanto, da campanha, e o Partido Socialista, colocando Pedro Nuno Santos numa posição politicamente muito difícil, no fundo, a dar o dito por não dito de 8 anos de governação. É um problema para Pedro Nuno Santos ir a eleições um ano depois de o governo António Costa ter caído. Se fosse 3 ou 4 anos depois. Agora, um ano depois, dizer que não, isto é mais ou menos, nós concordamos também com isto, foram cometidos uns erros, mas ele também nunca diz quais são os erros. A questão da imigração em Portugal, como noutros países europeus, pode destruir a esquerda política. Está-se a tornar tão premente, tão monopolizadora dos anseios das pessoas, às vezes por razões verdadeiras, às vezes por razões falsas, pouco importa. As tais percepções de que se fala. Há muitos falsos alarmes e há muitas razões de preocupação que são verdadeiras. Um Estado não pode dizer aos seus cidadãos, pura e simplesmente, que em 4 anos deixou entrar 1 milhão de pessoas provenientes de outros países, para além da imigração a que o país estava habituado, e, em cima disso, permitir que uma grande parte dessas pessoas esteja numa situação de irregularidade e as instituições do Estado não são capazes de fazer face a isso. É óbvio que isto gera um movimento de revolta da opinião pública generalizado. Eu até ia mais longe. Houve sempre este problema na política portuguesa nos últimos 10 anos, em que a população mais velha, os pensionistas, teriam virado à esquerda em consequência dos cortes nas pensões, que a propaganda da esquerda também soube aproveitar de Pedro Passos Coelho. Eu arrisco dizer que aquilo que vai fazer o voto dos pensionistas virar outra vez à direita é a questão da imigração. E eu acho que Pedro Nuno Santos percebeu isso. Por isso é que ele teve que dar uma cambalhota que ninguém compreende, mas nós compreendemos por razões eleitorais, contra a opinião de muitos dos seus mais próximos correligionários, que ainda há um mês ou dois acusavam aquilo que são agora lugares comuns de serem alusões mais ou menos veladas a comportamentos xenófobos ou racistas. E também por isso Luís Montenegro tem carregado na tecla da segurança. Absolutamente. Quer-se fazer essa ligação porque Luís Montenegro sabe que não tem maioria absoluta se não conseguir extrair votação ao Chega. Aritmeticamente é muito difícil, mesmo que a direita até ganhe vantagem sobre a esquerda, que já tem uma grande vantagem no Parlamento, em virtude das eleições de 2024. Mas como algumas sondagens sugerem que essa margem ainda aumenta mais, para que o PSD tenha a ambição de ter uma maioria absoluta, precisa mesmo de apelar ao eleitorado do Chega. E estes são 2 temas que é mais fácil ao PSD poder fazer um apelo razoável, sóbrio, sem histerias, sem exageros, sem radicalismos e tentar persuadir esse eleitorado. Mas não é o único tema que nós temos aqui a dominar a discussão pública. Até porque a campanha não pode ficar prisioneira. Não vai ficar, tema. Embora nós temos que reconhecer, a julgar pelo que acontece no resto da Europa, a imigração é um assunto político que veio para ficar durante muitos anos e vai condicionar tudo. Eu ouvi Pedro Nuno Santos dizer uma coisa impensável há 6 meses. Que este fluxo de imigração sob a responsabilidade do governo António Costa, que é o grande legado do governo António Costa, provocou pressão sobre os serviços públicos e degradou os serviços públicos. Isso era uma coisa inaceitável, alguém da esquerda reconhecer uma coisa dessas. Agora parece que se tornou um lugar comum. Por isso, nós vamos ter esta longa consequência sobre a política portuguesa nos próximos anos. Não só nas eleições, mas nos próximos. Quanto a outros temas? Outros temas. Temos o tema da Spinum Viva, que André Ventura deixou cair. Enfim, procura, faz o possível por não o abordar. Eu penso que ele falou nisso no debate da rádio. Penso. Na rádio falou também, fez uma alusão a isso no debate entre todos, televisionado. Mas já não com a mesma agressividade. Já não com a mesma agressividade. Como é que isto tudo começou? Com um cartaz a equiparar Luís Montenegro a Sócrates, tudo o que isso gerou. Portanto, André Ventura percebeu que não tem ali muita matéria, o seu eleitorado não está particularmente preocupado com isso. Pedro Nuno Santos, no entanto, não conseguiu recuar. Mas não é só o eleitorado do Chega. Não. Segundo as sondagens, é a maioria do eleitorado. Sim, mas não ao ponto de corroborar a acusação que Pedro Nuno Santos mantém. Que Luís Montenegro não tem idoneidade para ser Primeiro-Ministro. Sim. Portanto, Pedro Nuno Santos não recuou, apesar de agora já ter pouca matéria sobre a qual carregar, mas ele não recuou. Agora vai colocar uma grande dificuldade a Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos está à espera que o PSD faça aquilo que o António Costa não fez. Quer dizer, que se o PS ganhar as eleições sem uma maioria de esquerda, que o PSD viabilize um governo do PS.
Mas se Pedro Nuno Santos insiste em fazer esta acusação da maior gravidade que se pode fazer um Primeiro-Ministro, como é que ele daqui por umas semanas pode estar à espera da boa vontade do PSD? Não, ele está precisamente a criar um problema para si próprio, porque não pode pedir essa reciprocidade ao PSD porque está a ofender o seu líder, e ao mesmo tempo, como é que ele, líder do PS, perder as eleições, vai viabilizar um governo do PSD? Então ele vai viabilizar um governo encabeçado por alguém que ele diz que não tem idoneidade. Portanto, ele não fechou a porta à tal comissão parlamentar de inquérito. Não, porque ele sente que não pode recuar, mas está numa posição. Isto é muito tipo Pedro Nuno Santos. Avança com uma posição, precipita-se e depois já não consegue sair dela. Ou seja, ficou refém das suas próprias circunstâncias. Ficou refém, isso acontece muitas vezes, é a precipitação natural da sua postura como líder, e eu acho que isso é uma fraqueza grande para qualquer líder em qualquer partido político. Nos outros temas, temos aqui um tema que parecia que não ia estar presente, mas Pedro Nuno Santos chamou, que é o tema da segurança social. E aqui Pedro Nuno Santos vê-se que está, de certa maneira, desesperado. A questão da privatização da segurança. É isso. Pedro Nuno Santos faz sem qualquer elemento que o consubstancie, porque nada do programa da AD o transmite. Mas há um grupo de trabalho, Miguel. É isso. O problema de Pedro Nuno Santos é que existe um grupo de trabalho cujas conclusões não se conhecem, mas que é encabeçado por uma pessoa que Pedro Nuno Santos diz que é suspeita. E quando se diz, então, mas o que é que Pedro Nuno Santos fará quando for governo pela Segurança Social diferente da AD, a única coisa que ele diz é que extingue a comissão. Mas isto é muito pouco. Sobretudo quando a acusação que está em causa é de privatização da Segurança Social. Quer dizer, Pedro Nuno Santos deve ter números tão maus de fuga dos pensionistas do eleitorado do PS para outros partidos, não só o PSD, mas provavelmente para o Chega, ou para outros partidos assim, que ele tem de agitar um papão que, neste caso, ele não tem elementos nenhuns para o corroborar. Portanto, ele está a prestar um mau serviço com a diabolização da privatização. E achas que Luís Montenegro matou o assunto ao dizer exatamente que esse caso, se vier a colocar, será apenas numa altura de eleições, ou seja, será sufragado pelos portugueses? Luís Montenegro não vai... Luís Montenegro está tão empenhado em ser não é avô porque ele não tem idade ainda para ser avô, mas para ser o grande protetor dos pensionistas, que a última coisa que ele vai fazer é reformas na Segurança Social. Nenhuma! Ele investiu todo o seu capital político em fazer tudo o que os pensionistas pretendem, precisamente para recuperar o eleitorado que o PSD tinha perdido. É uma questão aritmética. Não se ganham eleições em Portugal e noutros países da Europa igualmente envelhecidos sem o voto dos pensionistas. Claro. Portanto, os debates têm terminado sempre num leilão de ofertas aos pensionistas. Falta a habitação. Falta a habitação. Muito rapidamente. Há um momento muito curioso no debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos que eu acho que marca Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos faz um ponto válido contra Luís Montenegro. Diz que se há uma crise da habitação em que ainda demora tempo criar mais oferta de casas, casas demoram tempo a construir, se o Governo a primeira coisa que faz é medidas do lado da procura, facilitar a aquisição de casa com o apoio do Estado, como o Governo de Luís Montenegro fez, então é óbvio que os preços das casas vão aumentar. Vão aumentar antes de diminuir. Portanto, de um certo ponto de vista, é verdade que um segmento da população tem a vida mais facilitada pelo Governo de Luís Montenegro, mas o conjunto da população portuguesa viu a crise da habitação agravar-se. Sim. Isto não tinha problema nenhum. É uma crítica válida, democraticamente, acho que válida e importante. Racional, razoável. Só que imediatamente, quando se é perguntado a Pedro Nuno Santos, bem, então se as medidas do lado da procura prejudicam a crise, vai retirá-las? Não, vou mantê-las. Bem, mas é este o problema da inconsistência política de Pedro Nuno Santos. E aqui é falta de coragem. Ele não tem coragem para dizer às pessoas que foram beneficiadas por estas medidas, dizer assim, não, eu vou pensar no longo prazo do país, lamento, eu sei que houve pessoas que foram beneficiadas, mas nós não podemos manter isto enquanto não houver mais casas no mercado. Portanto, ele não teve a coragem que marca as grandes lideranças políticas, sobretudo para alguém que está atrás nas sondagens e precisa fazer alguma coisa para recuperar a liderança. Avancemos, até porque falava de Pedro Nuno Santos, ele disse nomeadamente que o programa da AD é uma fantasia, com o pior resultado económico desde 2021, que foi precisamente esta contração de 0,5% no primeiro trimestre de 2025. Esta quebra, Miguel, é, podemos dizer, um tropeção conjuntural ou é o início de uma nova travagem da economia portuguesa? Ou pode ser, melhor dizendo? Para já, nós não temos as indicações detalhadas do INE, que isso demora ainda mais uns diazinhos até abrir o relatório do INE. O INE só deixou uns parágrafos, que é o habitual fazer-se, sobre a natureza genérica do problema. Sabemos que as importações cresceram mais que as exportações, portanto as exportações deixaram de puxar pelo país como puxaram durante muito tempo, e, este ponto é muito importante, parece que o consumo privado, e agora estou aqui a arriscar que seja o consumo privado e não o investimento, que retraíram-se. O que significa que aquele resultado extraordinário, foi um grande resultado da economia portuguesa no quarto trimestre, e que deu tanto talento a Luís Montenegro para dizer que a economia estava a todo vapor, a desmentir as versões mais pessimistas do PS, mas que esse grande resultado foi o produto de um pico de consumo gerado por aquelas medidas que o governo de Luís Montenegro tinha posto em marcha e que reforçaram provisoriamente o poder de compra de pensionistas e de outras pessoas que tinham sido beneficiadas por aumentos e
e melhoramentos genéricos dos seus rendimentos. Portanto, Menor agora retenção, teríamos o exato. retrocesso, ou seja, foi uma coisa não sustentada. Este ponto, Pedro Nuno Santos fez uma observação também razoável de que, assim, o cenário macro em que se sustenta o programa da AD torna-se menos sustentável. Eu diria que as metas para o ano, e o Governo tinha proposto como meta crescer 2,4% em 2025, essa meta, eu diria, enfim, nós não conseguimos prever o futuro, mas eu diria que ela neste momento é insustentável. Mas eu chamaria a atenção que a parte mais, digamos assim, otimista do programa da AD não está no ano 2025 do ano 2026. Isso é tudo mais ou menos acomodável. A menos que haja uma grande crise financeira nos Estados Unidos, não sabemos o que é que vai acontecer, mas se isso não acontecer, isso é acomodável. A parte otimista estava nos anos mais para a frente, No último desta legislatura, acima dos 3%. em que se prevê crescimentos que mais ninguém prevê, com o fundamento de que haverá grandes reformas económicas feitas por um governo de Luís Montenegro, presumivelmente com maioria absoluta, se havemos lá chegar, não sabemos, e que essas reformas provocariam um impulso no crescimento inesperado. Eu já disse que parece-me que são previsões de crescimento económico feitas à medida para garantir que não há déficit orçamental, porque isso em Portugal, entretanto, tornou-se uma espécie de mácula dos governos. Não ter um excedente orçamental, mesmo que seja 0,01% do PIB. Eu acho que isso é um fetiche político do país que não interessa a ninguém, mas PS e PSD agora estão combinados para dizer que 0,1% de excedente orçamental é infinitamente melhor do que um déficit de 0,2%. Lamento, não é. Não, depende muito do que é que esse déficit corresponde, depende muito do que é que esse excedente corresponde. Portanto, neste momento há esse fetiche, ninguém quer dizer que será o governo do regresso aos déficits, e então constroem-se ali uns cenários macros para acomodar estas veleidades. Enfim, mais do mesmo. Mas achas que de alguma forma tudo isto poderá indicar que haverá ajustamentos? Ou que será inevitável fazê-los? Aliás, já se falava disto muito antes de se conhecerem estes números. É verdade, mas nós ainda não temos. Nós temos números muito preocupantes a vir dos Estados Unidos da América. A contração na economia americana foi muito forte no primeiro trimestre. Vamos ver se isso é para continuar ou não. Àquele ritmo, se a economia americana tiver o comportamento que teve no primeiro trimestre, então nós vamos estar em sarilhos sérios. A Alemanha, enfim, está em recessão há um ano, que é o motor da economia europeia. Portugal e as economias do Sul, quando acabar o PRR, sem que a França, a Alemanha e a Itália, que não há meio de arrancar, mas sem essas três economias a puxarem por nós todos, nós vamos ter grandes problemas. Eu diria, no entanto, que para razões orçamentais de 2025, o crescimento de quarto trimestre foi tão importante que mais ou menos o Governo tem aquilo tudo controlado. Mais ou menos controlado. Olha, falamos de um tema que curiosamente não está nesta campanha. Poderíamos esperar que estivesse, pelo menos em alguns partidos da esquerda que sempre usaram como bandeira, que tem a ver com a lei da eutanásia. Foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, é um novo chumbo a normas estruturantes, o Parlamento insiste e o Tribunal Constitucional resiste. E até onde é que pode ir este braço de ferro, Miguel? Bem, neste caso, o Tribunal Constitucional destruiu a lei. Portanto, a haver a legalização da eutanásia, do suicídio assistido, e, portanto, vamos utilizar a expressão morte medicamente assistida para abranger as duas modalidades, tem de haver uma nova lei no Parlamento. Agora, é bizarro que nós tenhamos passado os últimos 8 anos, 9 anos, em Portugal, com debates acesos, calorosos, onde a esquerda dizia que isto era progresso civilizacional, a direita dizia que era retrocesso civilizacional, questões de maior gravidade. Estamos em campanha eleitoral, não há partido que lhe queira tocar. Não há partido que queira tocar porque este acórdão é demolidor. O que é que o Tribunal Constitucional tem dito? E eu recordo que esta é a 4ª versão da lei da eutanásia. Portanto, há aqui incompetência do legislador. PS, Bloco de Esquerda, PCP, foram incompetentes a fazer a lei. Um modelo jurídico falhado. Falhou por esta razão. Esta é a 4ª versão. As versões anteriores já tinham sido chumbadas por inconstitucionalidades ou por vetos políticos do Presidente. E não houve constitucionalista que se tivesse equivocado sobre as razões das reservas do Tribunal Constitucional. E o legislador, a esquerda, insistiu. E agora o Tribunal Constitucional pronunciou-se de uma maneira mais decisiva do que o tinha feito no passado. Vamos ver então qual é a doutrina constitucional. E é preciso chamar a atenção de outra coisa. Não é por uma questão de ser inconstitucional que implica valores maus, que revela más intenções políticas, que estamos perante a maldade encarnada no mundo. Não. Há problemas de constitucionalidade que não dizem necessariamente, forçosamente, que aquela política pública é má. E o contrário também é verdade. Quer dizer, o Tribunal Constitucional pode aceitar a constitucionalidade de determinadas leis e a lei ser má para o país. Claro. Só não está em desconformidade com a Constituição. É que às vezes há muito equívoco sobre estas interpretações do Tribunal Constitucional. Então o Tribunal Constitucional diz o quê? Diz que há um artigo na Constituição que objetivamente defende o direito à vida e nós não podemos contornar.
Portanto, se é verdade que o Estado está obrigado a defender a vida, isso significa que não há um direito à eutanásia, à morte medicamente assistida, em abstrato. Isto é, que a pessoa possa o invocar sem condições. Não. Existe uma ponderação entre o direito à vida e a autodeterminação da pessoa, que envolve também os valores da dignidade, quando estamos em situações de sofrimento irreversível e fatal. Nessa altura, o que o Tribunal Constitucional diz, nós não estamos a dizer que a eutanásia ou a morte medicamente assistida é inconstitucional, em abstrato, o Tribunal Constitucional não diz isso, diz que há possibilidades de garantir a conformidade com a Constituição de leis que legalizem a eutanásia, portanto, o Tribunal Constitucional não está a dizer que é inconstitucional a eutanásia, está a dizer é que, para ser constitucional, algumas regras e procedimentos muito precisos têm de estar vertidos na lei. E a lei, de acordo com o Tribunal Constitucional, teimou em não o fazer. De três maneiras muito diferentes. Teimosia ou convicção? Neste caso, há uma teimosia ideológica que é patente. Eu vou começar pelo caso onde isso é patente. Que é completamente desnecessário. Para as pessoas que são fervorosas na defesa do direito da eutanásia, não precisavam disto que fizeram na lei. E o Tribunal Constitucional chumbou por inconstitucionalidade esta norma da lei. A lei, entretanto, chumbada, diz que um médico que se recusa a praticar atos de eutanásia por razões de consciência, portanto, a tal figura da objeção de consciência, que resulta da liberdade mais fundamental das nossas sociedades livres, que é a liberdade de consciência, a lei diz que esse médico tem que explicar publicamente quais são as razões da sua objeção de consciência. Ora, isso é uma violação flagrante da liberdade de consciência. Era para quê? Para intimidar os médicos católicos. E aí tem que dizer, isso corresponde a uma agenda ideológica dos grandes patrocinadores desta lei. E isso não era preciso. Sim. Pode haver eutanásia sem ter que se intimidar os médicos católicos do nosso Serviço Nacional de Saúde. Só mais 2 pontos sobre os chumbos mais específicos. Muito rapidamente. O que é que o Tribunal Constitucional diz? Diz que o Estado tem o dever de preparar um sistema legal de proteção da pessoa orientada para a vida. Isso significa que não pode haver uma indiferença entre o suicídio assistido, exatamente, e a eutanásia. A diferença entre ambas é, no suicídio assistido, eu tomei a decisão de morrer, numa decisão livre e esclarecida, e tomo os fármacos que me são proporcionados. Na eutanásia, eu dependo de outrem para me administrar esses fármacos. Mas nem todos podem fazer o suicídio Nem todos assistido. podem fazer, e o Tribunal Constitucional diz, na lei, essa indiferença está lá. E isso nós não podemos aceitar. Finalmente, segundo ponto, que assim diz o Tribunal Constitucional, destrói a lei toda. Destrói até a legalização da própria prática da eutanásia, por isso que a lei foi toda abaixo. O Tribunal Constitucional diz que tem de haver 2 médicos que concorrem para o parecer final. E um deles é o médico especialista, quer dizer, aquele que está especialista na condição do paciente que pede a morte assistida. E na lei, o médico especialista não tem de consultar diretamente o paciente. O Tribunal Constitucional diz que isto não é razoável. Sim. Portanto, isto não corresponde àquela figura do procedimento que está lá para proteger os direitos de todos, o direito, inclusive, à vida e os deveres do Estado de criar o tal sistema de proteção orientado para a vida. E, portanto, a lei foi toda abaixo. Para haver outra lei, é preciso outra iniciativa de uma grande maioria no Parlamento para uma... E que leve tudo isto em conta. Exatamente. Miguel, temos 5 minutos até ao final. Vamos às rubricas habituais, começando pelo inferno. E quem colocaste no inferno hoje? Coloquei a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Ela não resistiu a seguir ao apagão de dizer uma coisa completamente implausível. Se há uma razão ideológica, porque é o que há, na nacionalização de um conjunto de empresas, que é o problema do Bloco de Esquerda, é legítimo o Bloco de Esquerda propor ao país, vamos nacionalizar. Não podem inventar. E então Mariana Mortágua, em cima do apagão, diz, isto não pode ser, nós temos que renacionalizar a REN. Mas uma coisa que a Mariana Mortágua esqueceu-se de dizer, enfim, vou dizer que esqueceu-se para ser benevolente, é que a REN, em primeiro lugar, não é proprietária. Os acionistas da REN, a REN foi privatizada por iniciativa do Partido Socialista que o pôs no memorando de entendimento e depois efetuada no governo de Pedro Passos Coelho. Os acionistas da REN não são donos da rede elétrica nacional. Eles são apenas concessionários que operam a rede. Os ativos da rede são do Estado português. E é uma atividade altamente regulada pelo Estado português. Mas há aqui uma coisa muito curiosa. A rede que falhou foi a espanhola. E em Espanha, apesar de ser nominalmente privada, o maior acionista é mesmo o Estado. E é o partido do governo, neste caso o PSOE, que até nomeou uma senhora que não é competente para o cargo para dirigir a REN. Portanto, politicamente, a REN espanhola, a RE, por acaso agora até tem outro nome, mas tradicionalmente era conhecida por REE, é dirigida politicamente. E foi essa que falhou. E se houve consenso na observação sobre o apagão, foi que a REN portuguesa tinha sido extremamente competente em reparar os danos vindos de Espanha. Agora, Mariana Mortágua não lhe ocorreu que, se calhar, essa eficiência da REN veio de ter
pessoas altamente qualificadas que resultam dessa estrutura privada. Mas deixa-me só colocar aqui uma questão. O próprio Primeiro-Ministro já disse que essa é uma possibilidade em cima da mesa, mas que não é para discutir já. Portanto, ele também está aberto a essa possibilidade. Luís Montenegro está sempre aberto a todas as oportunidades, a todas as possibilidades, quando lhe soa a ameaça da esquerda. Enquanto Luís Montenegro não se decidir de que lado é que está nestas questões fundamentais, vai ter um problema. Chama a atenção que Luís Montenegro cometeu exatamente esse erro, quando a imigração já era um problema importante para toda a gente, e na campanha eleitoral de 2024 fugiu disso como o diabo da cruz, e agora aparece como o grande reestruturador e o grande reformador da imigração. Por isso é um problema que Luís Montenegro tem que resolver ele. Depois do inferno chega o purgatório. E então? Bem, nós no purgatório escolhi esta senhora eurodeputada da Bulgária, Rada Stefanova Laikova. Ela pertence a um partido da família da Alternative for Deutschland, um partido de extrema-direita búlgaro, e ela é eurodeputada. Ela não é deputada nacional, é eurodeputada, está lá no Parlamento Europeu. E passa a vida nas redes sociais a inventar sobre o euro, a dizer mentiras sobre o euro. A Bulgária é um país que não pertence à área do euro, mas que tem a obrigação, pelos tratados europeus, de juntar-se ao euro mais tarde ou mais cedo. E então há este grande papão de que o euro vai destruir as reformas das pessoas, que as poupanças dos búlgaros vão ter todas devoradas. Porquê é que eu, no entanto, não a pus no inferno e pus no purgatório? Quem está no purgatório tem então a promessa da redenção, mais tarde ou mais cedo. Estas mentiras a mim parecem tornar toda a gente irredimível, sobretudo esta senhora. Mas eu depois lembrei-me, em Portugal, sobretudo à esquerda, nos anos da Troika, não houve políticos que não tivessem mentido sobre uma parte da estrutura do euro, que na altura era o funcionamento da Troika e do Banco Central Europeu. E essas pessoas cresceram para serem primeiros-ministros, ministros e secretários de Estado. Por isso, pode-se mentir impunemente sobre o euro e ser-se politicamente redimido. Por isso é que esta senhora está no purgatório. E a fechar o paraíso? Não uma, mas duas. Duas senhoras. Nós muitas vezes temos esta discussão sobre a escravatura, sobre o peso da escravatura, os povos que escravizaram outros povos. Há uma forma de escravatura que continua no mundo presente, que é a escravatura sexual. Sim. E as mulheres são as suas grandes vítimas. Eu pus esta senhora no paraíso, ela há uns dias suicidou-se com 41 anos, e ela foi vítima desde a sua adolescência, precisamente dessa escravatura sexual, fez acusações muito sérias a pessoas muito poderosas e aparentemente não aguentou os traumas que sofreu. Ela tornou-se ativista de todas as vítimas de exploração sexual, que são milhares e milhares pelo mundo inteiro, a que nós fechamos os olhos. E foi por isso que eu pus ainda uma outra senhora, esta, Anna Hall, é uma realizadora de documentários britânica, que fez precisamente um documentário que foi para o ar nos últimos dias no Channel 4 em Inglaterra. É um documentário sobre a exploração sexual, a escravatura sexual de meninas que algumas tinham 11 anos, na cidade de Manchester. Não estamos a falar de países exóticos, sem Estado de Direito, no centro da Inglaterra, com o conhecimento da polícia, das autoridades administrativas do Estado inglês. O que é que se passava? Redes enormes, estamos a falar de 100 pessoas já identificadas como violadores de meninas de 11, 12, 13 anos, que as drogavam, que as prendiam em quartos de hotel e as violavam sistematicamente. Escolhiam estas meninas por serem brancas, e por estarem ao cuidado, por serem as meninas mais vulneráveis da sociedade, estavam ao cuidado do sistema de segurança social, por terem famílias desfeitas, pobreza. Exploraram estas meninas impunemente. E porquê é que as autoridades fecharam os olhos a isto? Por uma razão que também está a destruir as sociedades europeias. Fecharam porque os violadores, estes 100 homens, pelo menos que saibamos 100 homens, que estão a ser denunciados neste documentário, eram todos de origem paquistanesa. E isso achava-se que ia criar um barril de pólvora num país onde a imigração é muito importante e as comunidades oriundas do Paquistão seriam muito importantes. Das duas, uma, ou nós somos contra a escravatura, contra os atentados ao Estado de Direito e contra os direitos fundamentais, seja contra quem for, ou então vamos dividir a sociedade de acordo com fronteiras raciais e vamos acabar todos muito mal. Miguel, Torto e Direito regressa na próxima segunda-feira. Muito obrigada. Boa noite, Clara. Até lá. Boa noite.